Quem crê diz amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Sal da Igreja na Paz do Senhor. No texto que foi lido inicialmente, o texto da campanha, que é João 1:29. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu acredito que a cada dia nós alimentamos mais e mais da palavra de Deus. Interessante que eu estava me lembrando que nós somos semelhantes a uma brasa, né? E uma brasa, ela pertinho da outra, ela pega fogo. Glória a Jesus. E se nós viemos com propósito de se rendermos mais e mais a Ele, com certeza o hino que foi entoado, onde há 2000 anos atrás o Espírito desceu ali em Pentecoste, Ele desce novamente nesta noite, para a glória de Deus Pai. E interessante que os apóstolos, eles estavam ali buscando a Deus, todos sentados. Mas estavam com o coração tão ligado com o Senhor. E aquele momento maravilhoso chegou. Muita gente não entendeu, mas os espirituais entenderam. Por isso que nessa noite nós entendemos que se somos espirituais, entendemos as coisas de Deus. Glória a Jesus. Todos já acharam em nome de Jesus? Que diz assim o texto, João 1:29. Que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Um texto a qual nós olhamos, um texto pequeno, mas de uma dimensão tão grande. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós compreendermos acerca de um pouco desse texto, é necessário que a gente conheça um pouco acerca do pecado. E voltando um pouco na história, voltando um pouco, alguns anos atrás, por que não dizer milhares de anos atrás, nós, pela palavra de Deus, nós passamos a entender que Deus, Ele cria o universo. No livro de Gênesis, onde Moisés ele escreve, ele narra a criação que Deus fez acerca do universo, que diz: e no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí Deus ele começa a criar, consequentemente, as outras coisas. E Deus cria tudo aquilo ali perfeito. Deus ele cria as árvores. Deus ele cria as plantas. Todas as espécies de frutas. E Deus ele cria ali também um jardim.
eu diria que dos mais lindos. E tudo aquilo na perfeição de Deus. Aí Deus, ele vê tudo aquilo. Aí Deus agora cria o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que ele, do pó ele forma o ser humano. Ele sopra ali o fôlego de vida e o homem se torna uma alma vivente. A humanidade começa ali. E a partir daquele momento, onde Deus ele cria o ser humano, Deus ele cria o homem. A Bíblia não narra quanto tempo o homem ficou só. Mas Deus, observando o homem, ele disse que bom é que o homem não esteja só. Aí então Deus ele cria também a mulher e entrega ao homem. E Adão ele diz: olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque fazia parte dele. E a humanidade começa naquele casal. A Bíblia narra que Deus, ele, toda tarde, Deus estava ali presente no jardim, ali com eles. Se a gente for conjecturar, a gente pode até entender que em uma tarde Deus estava lá com o casal, perguntando a eles: e aí, como foi o dia? O que vocês fizeram, né? E aquele diálogo, eu acredito que poderia se conjecturarmos, poderia dizermos isso. O que vocês fizeram durante o dia? Mas no decorrer do tempo, aquele diálogo tão perfeito, algo aconteceu que fez com que mudasse tudo. Então, mas antes disso, Deus ele tinha criado todas as coisas. E Deus ele tinha, quando criaste o casal, tinha ordenado algo para eles. De uma árvore que eles não poderiam comer. Poderiam comer de todas, menos a que Deus tinha ali ordenado. Mas aí, deu-se a origem de uma desobediência que gerou ali o pecado. Onde a Eva, ela comeu do fruto, porque ouviu palavras que fizeram com que ela achasse que aquela fruta o faria semelhante a Deus. E então ela passa para Adão. E então ali ambos entendem que se viam agora de uma maneira diferente. E então eles tiveram medo, vergonha, porque o pecado ele faz isso, ele faz com que a pessoa ela tenha medo, ela faz com que a pessoa tenha vergonha. E eles ouviram Deus se aproximando ali no jardim, mas eles tiveram medo. Porque eles sabiam que Deus tinha dado uma ordem, eles tinham desobedecido. E eles tentaram se esconder. Mas ninguém pode esconder da presença de Deus. O salmista dizia: ainda que eu esteja mais no profundo do mar, Deus ele me acha lá. Ainda que eu esteja no mais escondido das trevas, Ele vê. Porque ninguém pode se esconder da presença do Senhor. E então ali se originou o pecado ali naquele casal. Tudo aquilo que ele estava em comunhão perfeita com Deus, naquele momento rompeu-se aquela comunhão. O homem ele perdeu um elo que ele tinha com o Senhor. O homem ele perdeu uma santidade que ele tinha com Deus. O homem perdeu a amizade que ele tinha, a intimidade que ele tinha. Tudo isso devido ao pecado. O pecado ele gerou ali uma separação entre Deus e o homem.
E aquilo trouxe um prejuízo imenso para a nação, para a humanidade. Por isso que Paulo ele vai dizer aos romanos, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Pode até alguém dizer, não, mas eu não nasci naquela época. Nós não nascemos naquela época. Mas nós herdamos o pecado. Mas Deus ele lança agora, através do pecado deles, Deus ele lança uma promessa, que da descendência da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Deus ele começa a agir naquele momento, uma providência para o ser humano, porque ele sabia que se o ser humano ficasse daquele jeito, a condenação era certa para as pessoas. E Deus ele lançou essa promessa, porque não existia mais aquela intimidade que o casal tinha no princípio com Deus. Por isso que nesse texto, a qual nós lemos, João ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus ele estava providenciando ali para tirar aquele pecado, mas não poderia ser qualquer um. Tinha que ser uma pessoa santa, sem pecado e sem defeito. E então a história ela continua, a humanidade ela continua pecando mais e mais ainda. E Deus ele resolve acabar com a humanidade. E então a Bíblia diz que apenas uma família ela se salva, porque eram pessoas que estavam obedecendo a Deus. Mas o interessante é que Deus ele continuando com o propósito de salvar o ser humano, de fazer com que o ser humano voltasse novamente para os braços do Senhor. Deus ele providencia um cordeiro. Se nós analisarmos a simbologia do cordeiro no Antigo Testamento, nós vemos que o primeiro cordeiro ao ser sacrificado, ele salva apenas uma vida. Se nós lermos em Gênesis no capítulo 22, vai estar narrada ali a história de Abraão, que teve um filho na sua velhice, e que Deus tinha ali feito a ele uma proposta, né, que ele sacrificasse o filho dele, o único filho, e ele assim o fez. Às vezes eu fico lendo e eu fico imaginando como não seria o caminho de Abraão levando ali o seu filho, sabendo que seria ali sacrificado. E o menino, o garoto, ele pergunta ao pai que ali tinha a lenha, né? Só faltava apenas o cordeiro. Mas Abraão diz: olha, Deus proverá o cordeiro. Mas aí Abraão ele ainda vai adiante, né? Ele prepara, quando chega no lugar, né? Ele prepara o altar e coloca ali o menino para ser sacrificado.
mas na esperança de que Deus proveria o cordeiro. Porque ainda que esteja difícil para a gente enxergar as coisas, ainda que seja difícil para nós vermos uma luz ali, é necessário nós crermos que Deus ele vai providenciar o cordeiro ou a saída para a nossa vida. E então no momento que ele levanta ali a faca para sacrificar o menino, uma voz branda do céu e diz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Agora você imagina a alegria de Abraão nessa hora. Eu acredito que o coração dele saltitou de alegria, porque Deus tinha provido ali o cordeiro para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E se nós olharmos o segundo sacrifício de mais um cordeiro na Bíblia, a gente vai ver ali na história do povo de Israel, quando eles estavam ali, escravos ali no Egito. Passaram 400 anos sendo escravos ali. São muitas gerações sendo escravizadas. Eu acredito que muitas pessoas perderam a esperança de sair dali. Porque não é somente 100 anos que estavam ali no Egito. Eram 400 anos. Várias gerações passaram. Mas as gerações, uma passava para a outra, acerca de Deus, acerca das providências de Deus. E aquilo continuou vivo nos corações de muitos. Mas então chega o momento de eles saírem daquele lugar. Moisés, ele pede para eles se preparar ali um cordeiro para a família. O primeiro cordeiro, ele salvou apenas uma vida ali. Mas esse segundo aqui não salva só uma, mas salva famílias. E então eles fazem o sacrifício, comem o cordeiro e colocam o sangue na porta, porque era necessário fazer aquele ato que era para a 10ª praga que ia acontecer ali, não chegar ali a eles. E então aconteceu naquele lugar a morte dos primogênitos de toda aquela terra ali. Mas o povo de Deus, nada aconteceu, porque o Cordeiro de Deus tinha sido preparado para que acontecesse ali um livramento para o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas isso era só figuras para o que estavam por vir. E então, com muito tempo depois, agora nasce um menino. A Bíblia diz que, no livro de Mateus, que uma virgem dará à luz um filho, qual porá o nome de Jesus, que salvará o povo dos seus pecados. Esse era o objetivo do Cordeiro de Deus. Salvar não o povo ou toda a humanidade do pecado. O primeiro sacrifício salva uma vida, o segundo salva uma família. E agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele salva não só uma vida, não só uma família, mas todo o mundo. Por isso que o Evangelho de João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aí eu acredito que João ele para quando está escrevendo isso. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a este mundo para que eu e você tivéssemos a vida eterna, não garantida pelos nossos próprios méritos, mas pela graça do Senhor. Por isso que o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo, ele é para salvar o homem dos seus pecados. Glória a Jesus. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que graça é essa? Que favor é esse? A verdade é que nós não merecíamos, mas a graça de Deus, ela te alcançou nesta noite, ela te alcançou na tua vida. A graça do Senhor, ela fez uma diferença na tua vida. A graça do Senhor, ela tornou você uma nova criatura. A graça do Senhor, ela diz o seguinte, que tudo se fez novo, e eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu acredito que a partir do momento que você reconheceu essa graça na sua vida, você se tornou uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós já nos perguntamos por que Jesus fez aquele sacrifício? Por que Jesus ele foi martirizado? O livro de Isaías diz que ele foi levado como uma ovelha perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. De todo o sofrimento que ele passou, de tudo que ele passou pela uma alma, você já se perguntou qual o valor de uma alma? Aqueles açoites de Jesus, o chicote tinha 12 lascas, e cada lasca ela tinha ossos na ponta, né? E se nós formos ver, por exemplo, cada chibatada são 12 lascas de uma vez que recebia no corpo, ou seja, 12 pancadas. E se nós multiplicarmos pelo que ele levou, seria muitas. Por isso que nós entendemos que o valor de uma alma, como diz o hino, ele é muito caro. O valor de uma alma, ele é muito caro. Porque o valor de uma alma foi comprado a um preço de sangue. Sangue inocente. Por isso que a cada dia de nossas vidas devemos sermos gratos a Ele pelo seu amor, pelas suas misericórdias e pela sua graça nas nossas vidas. Glória a Jesus. Por isso que quando João ele avista a Jesus, ele aponta para ele e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, para que as pessoas ela entendessem que era o plano de Deus ali entre eles, e que aquele plano de Deus seria para tirar os pecados da humanidade, o pecado do mundo, o nosso pecado. Glória a Jesus. Nós não poderíamos pagar. De maneira nenhuma eu e você poderíamos pagar.
Mas Jesus, ele se doou. A Bíblia diz que ele não usurpando ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhança de homem. Aí eu fico imaginando Deus, Jesus, no trono, Jesus ali nos céus, antes de vir à terra, sendo adorado ali. Aí ele se despoja daquilo, ele abandona, né? Para ser a semelhança de gente como nós, tão pequenos. Nós somos tão pequenos. Às vezes o ser humano às vezes quer ser muita coisa. Mas nós somos apenas um grão de areia. Mas o bom é que esse grão de areia foi enxergado pelo Senhor. E além de ser enxergado pelo Senhor, Deus, Ele providenciou um alívio. Deus, Ele providenciou um refrigério para mim, para a tua alma. E esse refrigério foi o sacrifício do Senhor que resultou na libertação dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, Ele deu a você uma libertação. Você hoje é uma pessoa livre para adorar ao Senhor. Nós temos essa liberdade, nós hoje podemos adorarmos a Ele, porque Ele nos fez livres. Glória a Jesus. Esse Cordeiro de Deus, Ele veio para salvar toda a humanidade. Todo aquele que se achegar a Deus, Ele salva. Por isso que cada dia nós somos mais e mais gratos ao Senhor. Pelas misericórdias de Deus, ela ter nos alcançado. Hoje, nós podemos dizer que somos novas criaturas e que o velho homem passou. Por isso que o Evangelho de João, ele diz que é necessário nascermos para podermos herdar o reino de Deus. E aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Glória a Jesus. Nós estamos nesta noite aqui porque o Cordeiro de Deus, ele se sacrificou pelas nossas vidas. Nós estamos nesta noite aqui porque Ele desceu, fez-se semelhante ao homem, para que possamos olhar para Ele e entendermos que podemos vencer. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a cada dia o Senhor, Ele nos faz pessoas triunfantes e nos fortalece para que possamos nós continuarmos firmes nesta caminhada. E é o que eu queria nesta noite repartir com a igreja, que assim como João, ele olhando para Jesus, ele viu ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que possamos continuarmos olhando para Jesus e termos a ciência e a consciência de que o Cordeiro de Deus, Ele também vai voltar. Glória a Jesus. E que nós, com toda alegria, possamos aguardar a vinda do Senhor. E a Bíblia diz que a vinda do Senhor, nós encontraremos com Ele nos ares. Glória a Jesus.
e que as palmas louvem ao Senhor para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem um hino da harpa que diz assim: qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo. Qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, que maravilha. Amada igreja, guarde a palavra do coração. É o local de guardar a palavra. É a terceira parte da mensagem desta campanha. Ainda temos duas, a de amanhã e a de domingo, para completar a mensagem que o Senhor tem para o seu povo, para a sua igreja, para todos que vierem a esta campanha. Não temos 3 mensagens, temos uma mensagem dividida em 5 partes. Amanhã nós temos a quarta noite da campanha e temos a Santa Ceia do Senhor. Então não percam, venham. E a ceia do campo, a ceia oficial do campo, que acontecerá amanhã, visto que é o primeiro sábado, e a campanha coincidiu com o sábado da ceia, e nós teremos a ceia. A campanha, quem vai estar pregando é o evangelista Antônio Carlos, e cantora levita oficial será a irmã Camila, de nossa congregação ali de São Francisco. Mas igreja, vamos ficar de pé e desejo oração. A banda vai estar louvando. Enquanto a banda vai estar louvando, você que deseja receber oração, imposição de mãos, receber unção, você pode vir até o altar da casa de Deus. Os presbíteros vão estar aqui impondo as mãos ungidas sobre você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Presbítero, vocês, aleluia. Presbítero Jonades, glória a Deus. Vamos estar aqui abençoando a vida de cada um de vocês. Não deixe nenhum sem receber a unção dos que estão aqui de pé diante do altar da casa de Deus. Se alguém quiser vir mais para esse espaço aqui, pode vir, abrir mais espaço, pronto, fica até melhor. Deixa um becozinho no meio aí para melhorar para os presbíteros passarem em nome de Jesus. A banda estará louvando o nome do Senhor Jesus. Interceda em nome de Jesus. No silêncio da cruz eu te vejo ali. Inocente, ferido, sangrando por mim. Cada passo ao Calvário foi por amor. Carregando o peso que nos libertou. Desce com unção sobre cada vida, Coroa de espinhos, quantos presbíteros impõem as mãos. Unge, Senhor, ao som do Espírito seja derramada sobre cada vida. E amém, Senhor. Teu sangue vertido lavou Os pedidos, os propósitos de cada um. Aleluia. onde havia Abençoe, fizeste abençoe, Jesus. Abençoe, Jesus. O Abençoe. céu chorou, a terra tremeu, o véu se rasgou quando o filho
Amém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, os irmãos podem retornar aos seus lugares. Glória a Jesus.